fortalecimento, para mais esse momento de descontração, esse ambiente de alegria, de paz, de contentamento, para mais uma conversa sobre mais um assunto trazido por Kardec através da doutrina espírita. Assim seja. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ângela, eu de vez em quando dou aula aqui no NEF e de vez em quando também faço reflexão. E hoje nós vamos falar sobre reencarnação. Vamos falar um pouquinho sobre reencarnação, mas o assunto principal, vamos lá, meu bem, isso, é escolha de provas. Na verdade, assim, né? A gente fica pensando nos temas que a gente vai abordar aí, né? Tem muita coisa, a doutrina é extensa. E eu, normalmente, o tema que eu trago, ele está ligado àquilo que está no meu dia a dia, que está passando pela minha cabeça. Aí eu falo, quer saber, eu vou fazer sobre isso, dividir com os colegas, né? Pessoal que assiste a reflexão, principalmente. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reencarnação, só para a gente contextualizar, e vamos falar das escolhas das provas, né? Como são feitas, o que é necessário para a escolha da prova, como se dá, qual a nossa responsabilidade, qual é o nosso papel nessa escolha das provas. Então, primeiro nós vamos falar da universalidade da reencarnação. A reencarnação, ela existe desde sempre, com a abertura religiosa, porque antes, né, durante a Inquisição, esse tema ele ficou assim encoberto, né? Era um tema que não era discutido aqui no Ocidente, mas no Oriente a reencarnação ela é entendida e aceita desde sempre, tá? Então, nós temos que lá no Oriente, que é o berço de todas as religiões, ou pelo menos da maioria, né? O islamismo, o judaísmo, o cristianismo, essas religiões elas já vêm com essa ideia da reencarnação muito forte nos ensinamentos que elas trazem. E muitos, né, muitos avatar, segundo o próprio islamismo, são seres especiais que encarnam para trazer ensinamentos para a gente. Então, tem vários aí, nós temos Krishna, Confúcio, Buda, Lao Tse, Zoroastro, Jesus, que também vem do Oriente, Maomé, Pitágoras. O Pitágoras vai trazer a teoria da metempsicose e ele vai trazer lá do Oriente, que difere um pouco da reencarnação, mas também está ligado a uma volta, né? E nós temos Sócrates e Platão, Platão vai discutir a reencarnação nas suas obras e vai discutir, inclusive, a, a a pré-existência da alma. Então, todos eles trazem o ensinamento da reencarnação, ele vai diferenciar de uma coisa, um detalhe ou outro, mas a ideia geral da reencarnação é o voltar à carne, é o voltar à matéria. E aí nós temos algumas nuances, dependendo da linha espiritual, e nós vamos ver hoje a ideia da reencarnação na doutrina espírita. Bom, lá no dicionário Aurélio, que nós temos um conceito de reencarnação que é semelhante ao conceito que a doutrina traz. Então, eu trouxe o conceito
do Aurélio, que é um conceito que está no dicionário, mas a doutrina vai trazer esse conceito um pouco mais recheado, um pouco mais esclarecido, tá? Então, o conceito de reencarnação é o ato de reencarnar, nova encarnação. Pelo cristianismo... Oi, alguém falou comigo? Pelo cristianismo, ressurreição dos corpos no dia do juízo final ou no dia do julgamento final. No sentido figurado, é o retorno de algo com uma nova forma, um novo aspecto. Esse é o dicionário. O dicionário vai trazer essa definição de maneira bem voltada para o conceito mesmo. Aí depois a doutrina e as outras denominações religiosas vão adaptar essa ideia conforme o seu ensinamento. Bom, na filosofia, como eu falei para vocês, na filosofia, essa ideia é trazida por Pitágoras, e os seguidores de Pitágoras, eles acreditavam na transmigração das almas, que é a reencarnação, a metempsicose. Ou seja, a alma ela transmigra, ela sai de um corpo e vai para outro. Então, quando morre, essa alma volta no outro corpo. A diferença é que a metempsicose, ou transmigração da alma, a alma vai encarnar em vários corpos, ou seja, não é só na forma humana, animais, plantas, enfim, depende das ações passadas dessa alma. Então, a metempsicose ela vai diferenciar da reencarnação, segundo a doutrina espírita, porque a metempsicose vai dizer que a alma pode voltar em vários corpos, inclusive como animais, plantas, enfim, várias maneiras até atingir o estado superior. Então, ela vai voltando e purificando até atingir o estado superior. Os pitagóricos, eles acreditavam nisso e eles faziam, inclusive, rituais. Quem teve lá no começo do ano, né? A escola pitagórica sabe que eles faziam rituais, eu trouxe até uma imagem aqui deles fazendo ritual à natureza, eles não comiam carne por conta dessa ideia de você reencarnar, inclusive, em animal. No budismo também, a ideia é essa, é a transmigração. Você reencarna e não necessariamente num corpo. Platão, na obra Fedro, ele vai discutir também a reencarnação. Ele vai, inclusive, trazer no mito de Er. O mito de Er é o que vai falar da reencarnação, do processo de esquecimento do passado, da necessidade de você voltar para purificar. Ele vai defender a imortalidade da alma, os diversos nascimentos, inclusive a escolha, né, da sua próxima vida, como vai ser essa escolha, quais as experiências que você precisa passar, porque a ideia é essa, é a ideia de uma jornada até você atingir o reino celestial. Então, Platão vai usar essa terminologia, mas ele está dizendo a mesma coisa que Pitágoras, é a purificação da alma para atingir um estado superior. Tanto Pitágoras quanto Platão vão trazer a ideia da elevação para atingir a purificação, para atingir um estado superior. Sócrates também fazia essa discussão. O Platão ele vai trazer de Pitágoras e vai discutir nessa obra com Sócrates, inclusive, né? Porque os diálogos dele, no primeiro momento, a figura principal é Sócrates, e ele vai fazer essa discussão também baseado nisso. E a ciência? O que a ciência fala? Porque quando a gente fala de doutrina espírita, né, a primeira coisa que passa é assim: ah, mas e a ciência? A ciência prova? Nós precisamos ter claro uma coisa: a ciência natural, ciências físicas e biológicas, ela não estuda a doutrina espírita, ela não estuda o espírito, porque a ciência, ela parte da ideia que você vai estudar aquilo que você pode
que você pode tocar, aquilo que é empírico. Lembra quando vocês estudaram o empirismo lá no meio do ano? Então, a ciência estuda aquilo que é empírico, aquilo que eu pego, aquilo que eu vejo. O espírito você não vê, o espírito você não pega. O espírito você faz experimentos, como Kardec fez na Revista Espírita. Então, a ciência ela não estuda a doutrina espírita, ela não estuda o espírito. Porém, tem muitos cientistas, principalmente no século XIX, na época de Kardec, que ficaram curiosos, né, com essa obra que Kardec trouxe. Então, muitos, independente da ciência natural estudar ou não, eles vão fazer essa pesquisa. Tem alguns ramos da doutrina espírita que é possível você fazer essa pesquisa. Então, a ciência ela vai criar, evidentemente, critérios, né, para pesquisar, porque a ciência ela tem que trabalhar em cima de critérios, de procedimentos, observação, resultado, como Kardec fez também. Ela vai criar esses critérios para trabalhar a possibilidade de mostrar que existe a reencarnação. Então, são muitos cientistas que vão fazer essa pesquisa. Então, eles vão usar o critério das evidências diretas. O que é isso? São as recordações espontâneas de vidas anteriores e as informações obtidas por via mediúnica, as obsessões. A partir dessas evidências, eles vão fazer o estudo da reencarnação. Eles estão aí procurando mostrar se, de fato, a reencarnação existe, né? O critério das evidências indiretas. Então, são as marcas de nascimento, as habilidades e conhecimentos surpreendentes, que é a precocidade, quando você vê a criança, né, a criança genial, a criança precoce, eles vão observar, eles vão verificar o que se dá com essa criança para ela ter essa precocidade. Tendências inatas que se refletem na personalidade, no comportamento, que são aquelas tendências que você apresenta, às vezes, de um antepassado. Então, eles vão fazer esse estudo para verificar esse comportamento, vão pesquisar se essa pessoa se comportava dessa maneira e assim por diante. Déjà vu, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né, que é a sensação de reconhecer alguém, um lugar ou um objeto. Isso também é algo que é comum, é uma evidência indireta. Evidências experimentais, a regressão hipnótica, aí é o experimento que você faz com o indivíduo para verificar se ele consegue lembrar de vidas passadas. Modificação de estados de consciência. E aí nós temos alguns cientistas, tem muita gente que pesquisa sobre isso. Não dava para trazer todos aqui. Então eu escolhi alguns que são os que a gente mais cita, inclusive, principalmente nas aulas. Quem for fazer o segundo ano que vem, vai ter 3 aulas sobre reencarnação. E aí vocês vão ouvir falar bastante desses cientistas. Então, aqui no Brasil, nós tínhamos, né, Hermínio Corrêa de Miranda, que foi um dos principais pesquisadores e escritores espíritas do Brasil. Nós temos o Ian Stevenson, esse é um cientista muito famoso, ele foi professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, ele fez um trabalho de muitos anos, escreveu muito sobre reencarnação, tem um livro dele que é bem famoso, tem vários, mas tem um que é bem famoso, são 20 casos de reencarnação, foi um pesquisador contumaz em relação à reencarnação. São cientistas que têm contato com a obra de Kardec e vai pesquisar, até para ver, né, a curiosidade, satisfazer a curiosidade deles. O Hernani Guimarães Andrade, que é fundador e do Instituto, né, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Então, o Hernani também ele vai fazer uma pesquisa muito intensa, um estudioso também brasileiro, sobre a reencarnação. E o Ramendra Banerjee, né, que
foi diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. Esse pesquisador também ficou muito famoso pelo seu trabalho de pesquisa, e ele tinha um problema, né? Como ele nasceu na Índia, e na Índia a reencarnação é algo assim que para eles é algo normal. Então, para ele fazer esse trabalho de pesquisa e ter essa comprovação, ele teve que sair da Índia, porque na Índia você vai achar casos, né? Supostamente casos de reencarnação. Então, ele teve que sair da Índia para fazer esse trabalho de pesquisa, também fez com casos na Índia e tal, mas ele fez um trabalho também bem profundo sobre a reencarnação. Então, assim, cientificamente, esses trabalhos que foram feitos por esses pesquisadores, eles não foram, assim, um trabalho que foi renegado, que foi um trabalho que não foi levado a sério, tanto é que eles estão aí e os livros ainda fazem muita história sobre isso, sobre a reencarnação. Tá? Então, na ciência também está presente a ideia da reencarnação. E a reencarnação e a encarnação no espiritismo. Aí agora a gente vai chegar, né, no nosso ponto aqui. Bom, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu sempre tive muita dificuldade com os termos encarnação e reencarnação. Então, olha, encarnação é o estado dos espíritos que revestem um envoltório corporal. Diz-se espírito encarnado por oposição a espírito errante. O que é o espírito errante? É o espírito que se encontra na erraticidade. O que é a erraticidade? É mais ou menos, o espírito ele é um nômade, tá? Uma hora ele está no plano espiritual, outra hora ele está aqui. Quando ele não está na carne, ele está no plano espiritual. Então a gente diz que ele está na erraticidade, tá? Esse é o momento. Então, encarnação é o contrário de espírito errante. Então, quando você falar, esse espírito é errante, sim, porque ele está no plano espiritual. Aí, quando ele está aqui na carne, ele está encarnado, que a gente fala, né? Os espíritos são errantes nos intervalos das reencarnações. E reencarnação é entrar de novo na carne, ou nascer de novo em provas ou expiações. Essa é a diferença do dicionário, porque o dicionário vai dizer que é nascer de novo, tá? Encarnação é nascer de novo, mas a reencarnação é nascer de novo em provas e expiação. Aí, então, nós podemos dizer o seguinte: nós estamos vivenciando uma encarnação em um processo reencarnatório. Entenderam? Ângela está vivenciando uma encarnação. A Ângela desencarna, vai para o plano espiritual, escolhe prova, volta. Aí ela não vai voltar Ângela, né? Vai voltar, não sei, sei lá, Maria. Tá. Aí a Maria volta para a carne, vive, desencarna, volta para o plano espiritual. Quando ela volta João. Então, primeiro era Ângela, Maria, volta João. Cada vez que ela vem, ela está vivenciando uma encarnação. O conjunto dessas três é a reencarnação. Então, reencarnação é um processo. É um processo que a gente vive, tá? E esse processo ele vem acompanhado de provas e expiações, porque ele tem um objetivo, tá? Então, encarnação é a primeira existência da vida e a encarnação dos espíritos puros. Os espíritos puros, e nós aqui só conhecemos Jesus, eles não reencarnam. Por quê? Porque reencarnação
é nascer em provas e expiações. O espírito puro já é elevado, ele não precisa mais passar nem por provas e nem por expiação. Então, quando ele vem, ele encarna. Ele vem, encarna, cumpre a missão dele e vai embora, tá? Cada espírito é sempre o mesmo eu. Cada vez que eu venho, vivencio, volto, é o mesmo eu, é a mesma alma. A alma não muda. O que que muda? Muda o corpo, tá? Então, o mesmo eu antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Kardec vai dizer: seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar em um corpo de um animal, porque aí é retroagir, o espírito não retroage. Então, por isso que na doutrina espírita, diferentemente da metempsicose, o espírito só encarna na espécie humana, tá? Quem que reencarna? Quem que faz essa viagem de ir e voltar? São os espíritos imperfeitos, que somos nós, né? Nós estamos ainda submetidos a provas e a expiações, porque a matéria predomina sobre o corpo. E sofremos ainda as más paixões. Más paixões aí são todas aquelas situações que podem levar a gente para um arrastamento, o vício, né, a ideia fixa, são todas más paixões que a gente pode vivenciar aqui neste plano. Os espíritos bons, eles reencarnam? Sim, eles reencarnam, porque, de novo, quando vocês chegarem no segundo ano, vocês terão uma aula que se chama Escala Espírita. Então, vocês vão ver que os espíritos bons, eles ainda não estão no mesmo estágio do espírito puro. Eles estão dentro de uma escala, uma pirâmide, eles estão no espaço intermediário. Eles reencarnam? Sim, eles reencarnam. Mas eles só estão submetidos à prova, tá? Ele vem para uma prova, para determinada prova, que é escolhida por ele também. Eles ainda sofrem influência da matéria, mas eles conseguem predominar sobre ela e sofrem apenas boas paixões. Agora, os espíritos puros, eles não reencarnam, eles só encarnam. E eles não encarnam, não estão submetidos a nem a prova, nem a expiação. Também não sofre nenhuma influência da matéria, por isso que a gente fala que Jesus vivia mais da vida espiritual, porque Jesus não sofria influência da matéria, nem sofre paixões. Jesus não ficava lamentando. Não, Jesus não sofria mais essas vicissitudes da carne, porque ele já era um espírito puro, tá? Tudo bem até aqui? Limites da reencarnação. A reencarnação tem limite? Olha, a reencarnação, ela pode acontecer, né? Após a morte, o tempo. Às vezes nós precisamos tomar bastante cuidado, né? Porque a gente fica assim, demora muito para reencarnar, reencarna rápido. Esse tempo, ele vai depender do estágio evolutivo do espírito. Não adianta a gente querer, será que eu vou, depois de 20 anos que eu sair da carne, eu vou voltar? Não sabemos, tá? O que nós sabemos é assim, pode ser um tempo muito longo, pode ser um tempo muito curto, enfim. Depende de como, porque o espírito evolui na carne, mas ele também evolui no plano espiritual. Então, tudo isso vai depender desse processo evolutivo do espírito. A reencarnação é progressiva ou estacionária, jamais é retrógrada, como eu falei para vocês, por isso que nós sempre reencarnamos num corpo, né, humano, tá? Bom, a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Ela é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Aqueles espíritos que estão na base da pirâmide, a matéria ainda domina esses espíritos que somos nós, tá? Quando a matéria
Não tem. Quando o espírito domina a matéria, aí sim, aí ele, o processo reencarnatório dele já é diferente, como eu falei para vocês, os espíritos bons. Mas enquanto ele tem o domínio da matéria, ele não tem limite. Ele vem enquanto for necessário, até o momento que ele começa a dominar a matéria. Aí ele vai começar a anular os efeitos, né, os efeitos negativos em relação moral desse espírito. Aí, quando ele vai atingindo esse estágio, aí essa necessidade da reencarnação, ela vai se tornando necessária, mas não uma coisa urgente como o espírito que está ali na base, né, da pirâmide. A reencarnação não tem mais nenhuma utilidade nem razão de ser quando o aluno, quando o espírito anula definitivamente esses efeitos da reação sobre. Aí, lá na questão 132, os espíritos vão dizer o seguinte: normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns. Esse também é um dos objetivos da aula, né? Porque quando a gente fala de escolha de provas, da aula, desculpa, da reflexão, quando a gente fala da escolha de provas, a gente está pensando nisso, né? Ah, é porque a gente tem que vir, tem que voltar. Não é punição para o espírito, é uma condição que está ligada à inferioridade do espírito e para ele progredir. Então, não existe aí uma coisa de punir, vai voltar porque tem que pagar. Não, não é isso que acontece. O que acontece é assim: você precisa voltar, você precisa progredir. A mesma coisa é o pai quando ele fala assim para o filho: filho, você tem que levantar às 6 horas da manhã, porque 7 horas você tem que estar na sala de aula. Ah, pai, não quero, não sei o quê. Mas esse pai está fazendo o quê? Ele está fazendo bem para o filho, tá? A reencarnação é a mesma coisa, né? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação. Então, não adianta. Nós vamos reencarnar, nós vamos voltar muitas vezes, porque o Pai está objetivando o nosso crescimento, a nossa perfeição, tá? Nós não, não é assim, eu não quero reencarnar. Você precisa, para poder interagir na carne, na matéria, para poder interagir, para poder evoluir, tá? O processo de evolução, ele te leva a um estágio melhor de bem-estar, de paz, de harmonia. Então, tem algo positivo lá na ponta, que a gente precisa pensar nisso quando a gente pensa em reencarnação. Bom, sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Porque a reencarnação é um dogma, né? As pessoas falam, mas as pessoas falam que a doutrina espírita não tem dogma. Tem dogma sim, tá? A existência de Deus é um dogma, né? A reencarnação é um dogma, mas são todos dogmas de razão, são dogmas que levam a um entendimento racional da necessidade desse dogma. Então, Kardec vai dizer o seguinte: sobre a justiça de Deus, que vai se fundar o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a desigualdade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Porém, esses homens também estão rumando para a perfeição, tá? Eles também estão no mesmo caminho, certo? Bom,
Qual a finalidade da reencarnação? Jesus falou para a gente, né? Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é essa a finalidade principal que Jesus colocou. Então, Kardec vai dizer o seguinte lá no Evangelho, capítulo 5, item 10. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, ou seja, eliminando, né, pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas, porque ainda tem isso, nós precisamos suportar essas provações bem suportadas, tá? Por isso que Jesus veio ensinar isso para a gente, né? Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Então, finalidade 1, reparação, tá? Pelo trabalho inteligente que o espírito executa em seu proveito sobre a matéria do globo, que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator consciente, colaborando com o melhoramento progressivo da humanidade. Então, finalidade 2, elevação. Mas a gente se eleva e, ao mesmo tempo que nos elevamos, nós estamos colaborando na obra do Criador. Então, nós estamos nos melhorando e colaborando com o Pai no sentido do melhoramento da humanidade de uma maneira geral. Bom, então a reencarnação é um dos princípios filosóficos e básicos da doutrina espírita. Esclarece os porquês da existência humana, revela a natureza do destino humano, explica a razão das desigualdades sociais, demonstra como a justiça divina atua. Então, a reencarnação, ela vai explicar tudo isso para a gente, né? E quando a gente lê o Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, é fantástico esse capítulo, porque ali Kardec, os espíritos, né, juntamente com Kardec, eles vão trazer todos esses esclarecimentos da existência humana que a gente tem, toda essa dificuldade de entender por que acontece, né, todas essas mazelas que acontecem na vida. Quando a gente vai fazer essa leitura, a gente tem explicação de muitas coisas em relação à vida humana, a reencarnação explica. Bom, se o objetivo é a gente evoluir, né, e trabalhar também na obra do Criador para que todos possam evoluir, não vamos evoluir em conjunto, do mesmo jeito, não estamos no mesmo grau, mas a gente está sempre necessitando olhar o outro, porque é isso que é trabalhar na obra do Criador, tá? Jesus também falou isso, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Para que a gente faça todo esse movimento, nós precisamos voltar à carne, tá? E para voltar à carne, nós precisamos passar por essas vicissitudes, por esses altos e baixos da vida, para que a gente exercite um monte de coisa: o perdão, a paciência, a tolerância, o entendimento das necessidades da gente, do outro. Para que a gente faça tudo isso, nós precisamos passar por situações na carne. É isso que é esse é o ponto da nossa aula. Eu estou falando aula, mas é porque eu dou tanta aula, dei tanta aula a minha vida toda, gente, desculpa. Esse é o ponto da nossa reflexão. As provas que nós escolhemos, né? A escolha de provas é uma das leis do espiritismo. Está diretamente ligada à lei de causa e efeito, tá? Porque a escolha das provas, ela está ligada a isso, né? Após a perturbação da morte, o espírito é livre e por isso ele pode escolher. Ele sabe quem foi antes, ele sabe a quem prejudicou, conhece as suas necessidades, as reparações que precisará fazer
e então ele pode escolher responsavelmente. Quando a gente fala assim, tem gente que fala assim: "Ah, fulano morreu, só porque morreu agora ficou bonzinho". Não, não é que ficou bonzinho. É que quando nós estamos aqui, o nosso espírito, ele está muito, prejudicado por conta da densidade do corpo, da densidade do perispírito. Muitas faculdades nossas estão apagadas, não apagadas no sentido de tirar, mas assim, elas estão por baixo dessas camadas do perispírito, do corpo, então a gente não tem acesso a essas faculdades todas. Quando a gente se liberta da carne, a gente vocês não têm ideia do que é o peso da carne. Tem um livro do André Luiz que ele fala que quando eles olham para a gente aqui nesse plano, a impressão que dá é que nós estamos nos arrastando. Tamanho é a densidade do corpo, tamanho é o peso, né? Porque nós ainda estamos nesse processo. Então, quando a gente sai da carne, todas essas faculdades elas vêm à tona, a gente passa a ter um maior entendimento. E o nosso processo reencarnatório, ele está ligado a esse entendimento. Como vocês sabem, nós temos o nosso inconsciente e nós acessamos só 10% desse inconsciente. Os outros 90% é o que vai determinar essa nossa trajetória, que nós não acessamos todo ele, mas quando a gente sai da carne, a gente tem uma facilidade maior para acessar um pouquinho mais do que 10%. É por isso que aí nós estamos livres, nós podemos escolher, nós entendemos o que nós escolhemos para vir à carne e o que nós cumprimos, o que nós não cumprimos, temos entendimento da lei de causa e efeito, e para isso não precisa ser espírita, tá? Para isso precisa ter responsabilidade e clareza, tá bom? Não é que todo mundo desencarna e vira espírita, não, tá? Bom, já fui homem, já fui mulher, já fui rico, já fui pobre. A reencarnação é assim, cada vida é um aprendizado. E nós precisamos passar por todos esses estágios. Ora mulher, ora homem, ora rico, ora pobre, ora branco, ora preto, ora alto, ora baixo e assim por diante. Alguém colocou uma pergunta no chat? Eu não consigo ver. Se quiser fazer a pergunta, fica à vontade, porque eu não vejo, não consigo ler o chat, tá? Então, é isso, a reencarnação é isso, né? Esse processo. E cada vez que a gente vem, a gente escolhe a prova, né? Que nós vamos enfrentar para poder continuar esse processo evolutivo. O que é prova? Prova é toda e qualquer experiência que nos serve de desafio, de teste. Pode ser missionária ou não. Não é o nosso caso, tá? A nossa prova ainda não é Angela, missionária. Oi, Ângela, o oi. Kleber tem uma pergunta. Ah, pode fazer. Oi, Ângela. Boa Oi, noite. boa noite. Tiro uma dúvida sobre a questão que você falou sobre pós-desencarnar. Até assim, o entendimento em relação a Deus, ele muda também a partir dessa questão da densidade, depois quando tem essa mudança de plano, esse entendimento de Deus, ele muda também? Então, o Kleber, o que acontece é assim, a nossa visão se amplia. Tá? Nós ainda estamos muito longe de ter o entendimento de Deus, como tem, por exemplo, o espírito bom, porque nós ainda estamos no estágio mais baixo da evolução, vamos falar assim, tá? Mas a gente passa a ter entendimento dessa necessidade do processo evolutivo, de passar por provas, espiar, para poder se melhorar. Agora, esse entendimento de Deus, esse vai exigir muito mais, vai exigir, inclusive, essa evolução para que a gente tenha esse entendimento.
Perfeito. Você entendeu, Kleber? Depois a Entendido. gente pode falar mais um pouquinho, tá bom? Obrigado, Ângela. Nada. Agora é o Sidney que tem uma pergunta. Oi, Sidney. Então, Angela, eu fiquei com uma dúvida com relação à missão, quando você traz a imagem de Jesus e na missão e ele não reencarna. Nós não reencarnamos em outros planetas mais evoluídos? Nós, Percebe? Sim, não, nós, Jesus, seja lá quem for, não vai reencarnar em planetas mais evoluídos? Quer dizer, por que eu faço essa pergunta, né? Porque eu não, eu vejo apenas como Jesus, né, como modelo e guia dado por Deus para o nosso aperfeiçoamento. E não como uma missão, porque vários espíritos reencarnam com missões. Então, a missão também requer reencarnação, né? não. É assim, ó. Primeiro que nós precisamos tomar cuidado com o seguinte: quando nós falamos de Jesus, nós estamos sempre falando em relação ao planeta Terra. Então, Sim, ele é o nosso guia, modelo, em relação ao planeta Terra. A gente não sabe isso. o que se passa com Jesus além do planeta Terra. Ele pode, inclusive, estar em processo evolutivo também. Nós não sabemos. Quando a gente fala espírito puro, nós Está. estamos falando em relação a nós, tá? Quando a gente fala que ele vem e ele encarna e não reencarna, é porque em relação à Terra, ele já passou por todos esses estágios. Fala, Sidney, Não, não, coçou. ok, ok. Não, eu cocei o nariz é outra coisa. Mas É ok, não, é isso? que... Não, então, é que eu fiquei com essa dúvida. Ou Hum. seja, né, ele realmente, ele não disse que ele retornaria, né? Mas ele mandaria o espírito de verdade para esclarecer as dúvidas que ficaram, né? O Paráclito, né? O Isso. Consolador, vou pedir para meu pai O enviar o Consolador, Consolador prometido. Isso. Consolador prometido. Então, ele não disse que ele retornaria, mas ele disse que pediria ao Pai para que enviasse isso. Então, é nessa colocação que me ficou essa dificuldade de compreensão. Ah, porque você fala que se ele tivesse dito que viria, então ele estaria reencarnando. É isso que você está querendo Sim, dizer? sim. Tá. Vamos supor que ele volte. Ainda assim, não é reencarnação, porque ele já passou pelo estágio, todos os estágios no planeta Terra. Vamos supor, eu estou supondo, por favor, hein? Vamos supor que ele volte. Ainda assim, não é reencarnação, é encarnação. Porque o termo está Ele já ligado. saiu do processo. Isso. Ele já saiu do processo em relação à Terra. Obrigada, Miriam. Ah, que linda. Processo que nós entendemos de reencarnação. Ele já está fora disso. Entendeu? Então, Isso. ele não reencarna. Quem reencarna é quem está precisando ir e vir trocentas vezes. Jesus, no nosso entendimento, como a Ângela falou, ele já saiu disso. Ele não precisa mais reencarnar. Então, ele saiu, como eles falam no Oriente, da roda da Sansara. Entendeu? Ele não precisa obrigatoriamente, entre aspas, reencarnar para evoluir. Ele já passou desse estágio. Então, ele não Mesmo que ele reencarna, ele vem volte, e ele encarna. não tá passando nem por prova nem expiação. Sidney, a gente pode retomar depois, se ficou alguma Bom, claro, dúvida? não, tranquilo. Tá ok. Obrigada. Eu que Bom, agradeço. prova é toda e qualquer experiência que nos serve de desafio, de teste. Todo mundo fez uma prova um dia na escola, né? Pode ser missionária ou não. Expiação. A expiação diz respeito às experiências que temos que vivenciar para reparar algum erro ou atitude equivocada. Toda expiação acaba sendo uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, tá? Então, a expiação são experiências que nós vamos passando para expiar algum
equívoco que cometemos lá em encarnações anteriores. O espírito escolhe o gênero de provas a que deseja se submeter. Veja bem, ele escolhe o gênero de prova, tá? Fazendo uso de seu livre-arbítrio. Assim, é autor de suas escolhas, tendo responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Por que eu estou frisando bem isso? Porque não cabe, de maneira nenhuma. Ai, Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Entende? Porque eu sou responsável pelos meus atos, pela escolha que eu fiz da prova e pelas consequências dessas escolhas. Mas como que isso daí é decidido, né? Como que é entendido isso? Então vamos lá. Nós escolhemos apenas o gênero das provações. Olha, quando a gente escolhe o gênero, a gente sabe que vai ter que encarnar, vou ter que voltar à carne num determinado ambiente aonde tem esse gênero que eu escolhi. Por quê? Porque eu vou passar por uma prova. Eu vou encarnar nessa comunidade, nesse local que tem esse gênero, porque eu tenho que resistir a isso. É uma prova, tá? As particularidades são a consequência da posição em que vos achais. E muitas vezes, aqui são os espíritos respondendo para Kardec, e muitas vezes das vossas próprias ações. Escolhemos a prova. E aí nós vamos encarnar num ambiente onde eu vou ter que passar por essa prova. As consequências, o que eu vou fazer, as minhas ações, isso diz respeito a mim. Vai depender da posição, do estado evolutivo que eu estiver, da consciência que eu tiver. Ah, Ângela, mas a gente não se lembra. Isso, o livre-arbítrio, né? A gente vai fazer o uso do livre-arbítrio, não podemos nos esquecer. Mas nós temos uma legião de espíritos orientando a gente, inspirando a gente. Então, esses espíritos, eles falam com a gente. À noite, gente, outra aula que vocês vão ter no segundo ano também, emancipação da alma. À noite a gente se reúne com eles, né? Dependendo de toda essa posição que a gente se acha, a gente se reúne com eles, eles orientam, eles esclarecem, eles nos lembram da prova que nós escolhemos, tá? Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Eu vou ser colocado nesse ambiente entre malfeitores, agora, eu não sei ainda como que eu vou proceder nesse ambiente. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão os altos e baixos, as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele evento. Então, eu sei, quando eu escolho a prova, né, o gênero de prova, eu sei que eu vou vir naquele ambiente, vou passar por essas dificuldades, só que quando eu chegar aqui, eu não sei como é que eu vou reagir, tá? Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cai na cabeça, não creiais que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. A gente fala, né? Ai, nossa, olha, tá vendo? Caiu na minha cabeça. Não, você escolhe a prova e não essas particularidades. Isso fica a cargo do seu livre-arbítrio. Porém, quando em sua origem simples e ignorante e carecido de experiência, porque nós somos todos criados simples e ignorantes, então a gente não tem experiência de muita coisa, né?
Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Então, Deus traça o caminho. Ó, como você não tem experiência, então eu vou traçar um caminho e você vai seguir esse caminho, tá? Como a gente faz com a criança. Você vai fazer o primário, depois você vai fazer o ginásio, depois você vai fazer o ensino médio. A gente faz isso com a criança, né? É igual um pai mesmo. Pouco a pouco, porém, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, deixa o senhor de proceder à escolha. Quando a criança chega lá no terceiro ano de ensino médio, agora, filha, é com você que vai decidir que faculdade você vai fazer. Não é isso? É o pai, tá? E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se. Isso. Não, pai, não quero estudar, não quero fazer nada, né? Porque você fez, eu também tenho que fazer, não é isso? Tomando o mau caminho. Quero fazer outras coisas. Quero ir para balada com meus amigos, comprar uma moto, sair aí acelerando, etc e tal. Escolha dele, tá? Por desatentar os conselhos dos espíritos bons, que estão nos aconselhando, nos inspirando, à noite, nos orientando. Por que a gente faz a prece quando a gente vai fazer uma aula, vai fazer uma reflexão, pedindo, né, a inspiração deles para a gente fazer um bom trabalho? A isso é que se pode chamar a queda do homem, que é quando o homem desvia de toda e qualquer possibilidade de seguir no caminho de passar por esse gênero de prova da melhor maneira possível e seguir no caminho evolutivo. Então, a escolha ela é feita por nós, e aí nós precisamos estarmos atentos às nossas decisões, aos nossos sim, aos nossos não, como disse o Carlos semana passada, que seu sim seja sim, que seu não seja não, para a gente poder trilhar esse caminho evolutivo, tá? Tudo bem até aqui, gente? Visão na vida espiritual. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Quando o espírito sai da carne, ele vai ter uma visão muito melhor em relação às escolhas que ele vai fazer. O espírito escolhe suas provas de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns podem, portanto, impor a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Nossa, mas eu escolho isso. Isso. Você quer passar por essa prova? Por quê? Porque quando você está lá na erraticidade, você quer evoluir. Você quer evoluir, tá? Então, você escolhe mesmo essa prova, né? Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, bem como pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolvem. Outros, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Enfim, lá na erraticidade, a gente tem uma visão mais ampla, onde a gente faz a escolha com maior clareza. Aí o Kardec pergunta assim: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Mas eu vou escolher uma prova onde eu vou vir, né, pobre, com várias privações. Não, eu quero ir bem, eu quero ir tranquilo, né? Aí os espíritos vão falar: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Então é aquilo que eu falei para vocês. Nós usamos só 10% do nosso inconsciente. Os 90% é o que fala desse processo. E aí, quando nós temos um acesso maior, aí a gente percebe: não, eu preciso passar por prova, quero. Às vezes a gente até escolhe prova que a gente não vai dar conta, né? Porque a gente quer evoluir, tá? E aí, então, por isso que eles vão dizer: ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar, tá?
desligou da matéria, mas ele vira bonzinho, ele vira consciente, ele vira espírita. Não, ele amplia a visão. Aquelas faculdades que estavam todas obscurecidas pela matéria, se amplia. E aí ele passa a ter entendimento melhor. E aí ele não vai procurar a prova menos dolorosa, porque ele sabe que essa prova menos dolorosa vai atrasar o processo evolutivo dele. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Quando estamos aqui, mas eu sofro, isso é tão ruim, isso é tão difícil, quando estamos na carne, tá? Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever. Então, quando ele está na vida espiritual, ele vê a felicidade que ele vai atingir se ele adiantar ou investir nesse processo evolutivo dele, tá? Quando ele está na erraticidade. Quando ele está aqui, ele olha mesmo e fala, nossa, eu podia ter escolhido vir, né? Ricaço, carrão, né? Um monte de coisa legal, mas a gente está olhando para a matéria, tá? Bom, e na vida material, na visão material? Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Eu, agora, posso fazer a escolha das minhas provas? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, tá? Dependendo isso da intenção que o anime. Então, você pode sim, mas vai depender muito dessa sua intenção também. Dá-se, porém, que como espírito livre, muitas vezes vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Podemos? Sim, podemos, porque há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então, quando nós nos desprendemos através da emancipação da alma, a gente tem consciência de algumas coisas. Quando nós despertamos que estamos na matéria, nós podemos fazer essa escolha, mas essa escolha vai depender da posição evolutiva que nós estamos, vai depender da intenção que nós temos quando fazemos isso. Não adianta falar agora que pai, na próxima encarnação quero vir, né? Ó, toda gatona, não sei, né? Não, né? Vai depender da intenção que você tem. Então, você pode, mas depende de todo esse processo evolutivo. Gente, tudo está ligado à nossa evolução, tá? Bom, e aí nós já estamos chegando no final, tá bom? E aí, lá no Evangelho, como eu falei lá atrás, né, esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, esse capítulo é muito bom da gente ler, ele esclarece bem também essa parte das provas, da necessidade da reencarnação. Então, os espíritos vão dizer, no item 8, no Evangelho, capítulo 5, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido, entre aspas, as aspas são minhas, castigo, porque eu não gosto dessa palavra, mas Kardec insiste em usar em alguns momentos. Merecido castigo e provas com relação ao futuro que elas preparam. Então, mesmo que você entenda que é difícil, né?
Eu tenho, eu tenho uma amiga que ela fala assim, Deus me livre, eu não quero mais voltar para esse lugar, não sei o que eu falo assim para ela, você não tem escolha, tá? Esses espíritos endurecidos, eles vão, inclusive, passar por tribulações para eles poderem entender que eles precisam, né, ter conhecimento, ter entendimento, fazer as escolhas e voltar. Então, a reencarnação, ela é para todos, né? Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito. Olha que interessante, aqui também, ainda no Evangelho, capítulo 5. Muitas vezes são provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Às vezes é você que escolheu passar por isso porque você quer adiantar o seu progresso. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, contudo, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Então, o espírito bom, ele ele pede para passar por provas difíceis, inclusive, porque ele sabe, né, que isso vai ser uma recompensa maior para ele. Então, quando a gente acha que esse sofrimento, essa dificuldade que todos nós, evidentemente, em alguns momentos temos, nós que escolhemos até para ajudar nesse processo, nessa nessa, nesse processo, nessa evolução. Nós até escolhemos, não, eu quero passar por isso para adiantar esse processo. Nós ainda não estamos nesse estágio, tá? Nós estamos ainda bem distante disso, mas tem muitos espíritos assim que têm um entendimento maior que estão aqui entre nós e que fizeram essa escolha, tá? Bom, aí eu estava lá procurando, né? E aí eu achei um versinho. E aí eu falei, eu vou levar esses versinhos aqui bonitinhos para eles. Aí eu pus alguns versinhos, tá ligado, né, ao nosso assunto, tá? Finou-se atolado em pinga o ricaço Vidigal. Renasceu. Hoje é um doente, zelando um canavial. Pessoas que envenenam, de alma sarcástica e fria, pediram morte conjunta num surto de epidemia. Marina expulsou a sogra por causa de uma tigela. A pobre morreu na chuva, mas agora é filha dela. Para livrar-se da gula, pediu Juquinha Garrido vida nova em corpo novo, de estômago enfraquecido. Tião pisou Josefina, faleceu zombando dela. Hoje é um menino rejeitado que Josefina tutela. Que ódio entre filho e mãe! Que havia entre Juca e Sara? Ela fora, noutro tempo, a esposa que o renegara. Observa o que semeias, se o amor ou luz, ódio ou paz. Tudo o que damos à vida, a vida pega e nos traz. Na grande escola da vida, erro nenhum passa em vão. Deus tem por mestra e vigia a lei da reencarnação. Eu achei tão bonitinho, tem um monte de gente, um monte. Eu falei, eu vou pegar alguns para os bonitinhos, levar para eles. Lá, esse site é Cornélio Pires, eu não sei quem que é, eu nem fui lá para procurar. Bíblia do Caminho, www.bibliadocaminho.com, tá? Depois, quem quiser. Achei bem, bem bonitinho. Então, agora, para a gente concluir, né? Vamos concluir com Kardec. O comentário lá no Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas
aperfeiçoando com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhe realizar em novas experiências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que responde à lei de justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. E aí continua, esse item é bem extenso, mas eu trouxe um pedacinho só porque eu queria falar exatamente disso, né? Que a reencarnação está ligada à justiça divina. E aí o Chico, né? Ele vai dizer, sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. A reencarnação é um dos suportes da doutrina espírita. Então, lá no Dômen, né, do túmulo de Kardec, foi cunhada a frase: nascer, morrer, renascer de novo e progredir sem cessar. Tal é a lei. É lei. Não tem como fugir dela. Tá? É isso. Vamos conversar agora? Agora vocês vão brigar comigo? Vocês vão brigar um pouquinho comigo? O Kleber tá rindo aí. Levantou a mão, Kleber? Olha, eu vou te falar, eu não vejo essa mãozinha levantada, eu não consigo ler as mensagens no chat. Não, Ângela, só estou agradecendo, só estou aplaudindo aqui. É isso aí. Eu não brigo, hein? Com você, jamais. Eu amo você. Eu reencarnei para te encontrar. Entendeu? Ele tá mandando coraçãozinho para mim, Eliane. Depois você puxa a orelha dele, viu, Eliane? Só se for virtual, ó. Bom, eu preciso sair, desculpa. Obrigado, Ângela. Um beijo grande para vocês. Boa noite, viu? Beijo, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Não vão falar nada? Tá tudo ok? Tudo certinho? Ô, Ângela, tudo bem? É Gabriel. Oi, Gabriel. Eu perdi um pouco, acho que uns 10, 15 minutos. Perdi muita coisa, não? Eu acho que você perdeu a parte introdutória sobre... Eu falei um pouquinho da história da reencarnação. Eu acho que você perdeu essa parte. Mas foi uma coisa bem rápida, assim, só para a gente poder entrar no assunto, porque a história da reencarnação ela é longa, mas o objetivo não era esse, né? Então, eu só dei uma... Reencarnação. É que você explicou a diferença da encarnação e reencarnação. Não sei se o Gabriel já estava nessa hora. Não, isso, já estava, já. Já? Mas, então você não perdeu muita coisa. Uhum. A gente defender a reencarnação de uma forma lógica, para quem não quer ouvir, é tão difícil, viu? Às vezes as pessoas perguntam, mas já vai na autodefesa, sabe? É complicado, viu? Não é fácil, não. Porque quem está evado de anos e anos de outras religiões, né, com seus mitos e seus dogmas, tem apenas uma curiosidade superficial, sabe? E aí, quando você vai conversar com alguém, não tem jeito, é perda de tempo. A pessoa tem que estar aberta. A pessoa tem que, de fato, querer saber, né? Quando ela vem conversar com você, ela está querendo realmente saber. Agora, se ela está falando porque ela está querendo... Oi? Só para saber, por curiosidade, para ver a opinião. Curiosidade, Agora, quando a pessoa quer de fato saber, aí dá para conversar, Gabriel. Dá para conversar, dá para
dá para explicar, a pessoa conversa com você, até porque quando a pessoa quer de fato saber, ela tem um conhecimento, mínimo que seja, mas ela tem um conhecimento. Exato. Aí fica mais fácil conversar. Uhum. É bem isso mesmo, não adianta perder tempo também. Ô, É aquele Ângela, dito. Gente, muito obrigado, Angela. Eu vou tá. deixar minhas perguntas para o segundo ano, tá bom? Prometo para você. A Angela congelou lá, só porque eu falei que eu ia perguntar as coisas para ela no segundo ano. Gente, boa noite. Muito obrigado. Boa Boa noite. noite, Ângela. Boa noite. Ângela, só uma coisa. É, você deixou muito claro que sem rota de fuga. Dentro da reencarnação, nós podemos entender sem rota de fuga, não tem como escapar. Não tem como escapar. Né? Não tem saída de emergência. É isso. Angela caiu. Eu Angela me caiu. lembrei do rota de fuga porque determinadas cidades, né, às vezes tem problema de enchente e tudo mais, então tem lá, rota de fuga. Essa, essa realmente é uma que não adianta, não tem rota de fuga. Ou você Caiu? vai, ou então A não tem, Angela caiu. não tem saída. Só quero perguntar uma coisa, não sei se vocês estou perguntando para vocês, é que alguém perguntou se a gente depois reencarna no outro planeta mais evoluído. Então, a minha questão é essa. Para você reencarnar no outro planeta, reencarnar no planeta mais evoluído, você tem que superar todas as dificuldades desse planeta que nós estamos, aprender, evoluir, tanto moral, intelectualmente, tudo que nós temos que aprender nesse planeta, tudo primeiro, não é? Para depois a gente ter essa programação. É isso? Pode ser nesse ou no mesmo nível evolutivo. Né? Não precisa ser exatamente na Terra, pode ser tanto na Terra como um mesmo nível evolutivo. Então tá bom. Tá? Ok, tá ok. Então, tá bom. Obrigada, Eliane. Nada. Mais alguma outra pergunta? A Ângela me mandou um recado que a internet dela caiu, tá bom? Então, a gente acho que pode encerrar, né? Ou se tiver mais alguma pergunta e a gente puder responder. Não, eu só quero dar um recadinho para o Gabriel. Não sei se já passaram a informação para ele. Gabriel, você está aí ainda? Tá. É. Não, é só para lembrar que a pintura sacra realmente está confirmado, é do Rafael. É que você, aquele dia, se era Rafael, né? E eu falei, olha, eu vou dar uma confirmada entre Legal. Rafael e Miguel Ângelo, mas é Rafael mesmo. Valeu, Paulo. Valeu. Legal. Então, podemos encerrar, então? Sim. Então, vamos agradecendo assim ao plano espiritual, agradecendo aos benfeitores espirituais que estiveram conosco, com a Ângela, para que a Ângela voltando, pronto, a Ângela faz um encerramento para nós, então. Não, acho que ela caiu de novo. Tá aí. Tá? Caiu. Tá aqui, então, tá aqui, Aí, tá aqui, ela tá tá aqui, aí. tá aqui. Ai, gente, desculpa. Eu estava falando com vocês, eu vi que a luz piscou, foi bem rápido. Aí eu falei, nossa, que assustei. E aí a internet caiu. Todo mundo parou e eu falando com vocês, eu falei, nossa, ninguém responde. Aí agora voltou. Tá, eu estava fazendo encerramento, Ângela. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Não, fica à vontade, fica à vontade. Então, Obrigada. pode encerrar você. Então, vamos agradecendo ao Pai por essa oportunidade, que possamos aí ter colaborado um pouquinho mais na senda aí do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento espiritual. Agradecendo os benfeitores, amigos, por mais
esse momento de inspiração, de troca de informação, de ampliação de conhecimento. Que assim seja, que tenhamos todos uma boa semana, que assim seja, graças ao Pai. Obrigada, Ângela. Obrigada a todos aí. Obrigado, Ângela. Obrigada, gente. Obrigada, Ângela, foi ótimo. Um beijo. Obrigada. Tchau, boa noite. Beijo. Boa semana a todos. Obrigada igualmente. Todos vocês.